Tema Podcast. Olá, estamos começando mais um episódio do Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC da Unicamp. Essa é a nossa 20ª entrevista e nela vamos tratar sobre a contribuição de universidades públicas como a Unicamp no apoio social, acadêmico, técnico e estratégico a regiões e populações vítimas de desastres envolvendo fenômenos climáticos, temporais, enchentes, deslizamentos, milhares de desabrigados e desalojados e mortes, dezenas de mortes. Esse é o cenário das últimas semanas na Zona da Mata de Minas Gerais. Os municípios de Ubá e Juiz de Fora foram os mais atingidos. E é diretamente de lá que falamos por celular com o geólogo e professor do Instituto de Geociências da Unicamp, Jefferson Picanso. Eu queria primeiro pegar a impressão do senhor sobre a situação que o senhor tem visto aí em Juiz de Fora. Como é que tá? A gente tem notícias terríveis, né? Do número de mortos que só aumenta, desaparecidos. Como é que é a situação que o senhor está vendo aí em loco? Chegamos ontem, né? E agora hoje pela manhã a gente começou a entrar em contato. Eu estou aqui pelo Senacid, né? Que é o órgão que faz assistência científica a desastres, né? Ele é lá da Federal do Paraná, né? E tem pessoas de diversas universidades. Eu faço parte desse órgão. A gente hoje pela manhã, como eu te falei, né? A gente entrou em contato com a Defesa Civil Nacional e com a Defesa Civil Local e também com o gabinete do prefeito, né? A gente faz isso para primeiro saber quais são os problemas, né, que eles estão tendo e onde é que a gente pode ajudar, né? No meio da manhã até agora, né, a gente estava aqui no bairro, realmente a quantidade de chuva foi muito grande, né? Uma quantidade de chuva já média bastante alta e agora de domingo para segunda e terça foi realmente muita coisa, né? Então, muitos escorregamentos generalizados pela cidade e aí, infelizmente, né, alguns desses escorregamentos, lugares com declividade mais alta, eles acabam destruindo casas, né? E aí são uma boa parte das vítimas que a gente acompanhou hoje, lugares com vítimas, né? Eram nessa situação. Agora parou um pouquinho de chover, está um pouquinho mais tranquilo, mas o solo ainda está muito molhado, né? A gente ainda não tem como dar uma posição para as pessoas, eu posso voltar, não posso voltar. Então nós estamos fazendo essa avaliação. Realmente foi muita chuva e muito escorregamento aqui, de forma generalizada. O senhor deve a quê esse tipo de situação? Quer dizer, foi uma chuva típica mesmo ou a região é propensa a isso? A gente sabe que tem uma questão aí particular de Minas Gerais, que é muita montanha, né? Muito morro. Não sei se isso tem alguma relação também. As pessoas moram em lugares que foi a zona da mata de Minas Gerais, foi mais afetada, né? Então, o senhor diria que foi o quê? Foi uma conjunção de fatores, infelizmente, negativos, assim, que provocaram isso? Eu sempre costumo dizer que para a gente ter um desastre, né, a gente tem que alinhar vários tijolinhos, né, e olhar assim dentro do buraquinho dos tijolos e enxergar o outro lado lá, sabe? Então, várias coisas que têm que estar alinhadas para que o desastre aconteça. Os climatólogos, meteorólogos, né, estão mostrando é que o padrão das chuvas tem mudado significativamente aí nos últimos 10, 15 anos. Então, chuvas que caíam com uma frequência menor estão caindo com uma frequência maior. E a chuva, ela é aleatória. Um ano caiu no Rio Grande do Sul, outro ano caiu em São Sebastião, agora foi, infelizmente, a vez aqui da Zona da Mata, né? E aqui tem a particularidade, né, de que você falou, né, que esses morros estão à porta de declividade, as pessoas acabam sendo empurradas para morar nesses locais de alta declividade, em geral são pessoas mais vulneráveis, né, socialmente. Então aí gera uma tempestade, com perdão da expressão, né, uma tempestade perfeita, né, para tragédias como essas acontecerem. Quer dizer, existe também o ingrediente social, né, porque as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, elas são, de repente, afastadas das áreas mais nobres ou áreas mais seguras, né, e elas acabam indo no que a gente chama de áreas de risco, né. Então, assim, a pessoa não fica numa área de risco porque ela quer. Então, há algum tempo, né, que a gente não tem mais trabalhado com esse conceito de desastre natural, porque a gente entende que o desastre ele é uma construção social, né? A maneira como a sociedade se estrutura acaba condicionando a maneira como as pessoas vão habitar numa zona e não na outra, né? No nosso caso, né, nós temos uma sociedade tão desigual que você vai ter pessoas com muita vulnerabilidade social
morando em áreas com alta vulnerabilidade também a esse tipo de coisa. Sim. O senhor tem visto aí muita gente que veio de outros lugares para ajudar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da Unicamp nesse tipo de evento, porque a gente vê que sempre quando acontecem eventos dessa natureza, a Unicamp sempre é acionada para ir até o local, para fazer as análises, acompanhamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da Unicamp, especificamente numa situação como essa aí em Minas Gerais, e o papel da Unicamp nisso e a importância, né, do conhecimento, da ciência, da pesquisa para ajudar e minimizar o sofrimento das pessoas ou tentar até evitar mais para frente que isso se repita. Nós, né, na Unicamp, a gente tá desenvolvendo trabalho, né, não só eu, vários grupos de pesquisa que nós temos, né, que desenvolvem pesquisas similares, que são multidisciplinares, que envolvem diversas áreas de conhecimento, né. Isso é muito importante, está se desenvolvendo de uma maneira muito boa, né, para a gente ter bons grupos que façam isso, né. E nesse meu caso particular aqui, eu faço parte desse grupo, que é um grupo que é formado lá na Federal do Paraná e que congrega pessoas que trabalham com desastres em diversas universidades. Tem pessoas da USP de São Carlos, tem pessoas da Bahia, tem o outro Rio de Janeiro. Então, que a gente faz essa junção aí de experts, né, de diversas universidades, e diga-se de passagem, né, universidades públicas, né, gratuitas, referenciadas, que fazem, tem esse olhar, né, tem esse olhar para a vulnerabilidade da população e a maneira como essa vulnerabilidade faz. Então acho que isso é importante, não só a Unicamp, também a Unicamp, mas a Universidade Pública Brasileira está aqui presente, né, contribuindo aqui com o seu conhecimento para minimizar aqui, a vulnerabilidade das pessoas nesse momento tão agudo, né. Isso é muito importante que o senhor comentou, quer dizer, é uma espécie de retribuição. As universidades públicas, elas têm essa missão, né, de retornar conhecimento para as pessoas. E em situações como essa você vê, né, a importância desse conhecimento, a importância da universidade pública, mas principalmente também a importância de quem faz a universidade, né. Essa ação que a gente está aqui é uma ação um pouco mais parece que ela é muito diferente, né, mas é uma ação aguda, né. É no momento em que as coisas estão acontecendo. Daqui a 2 semanas, essa atenção vai ser um pouco menor, mas, nós vamos continuar, entendeu. Os nossos grupos de pesquisa na universidade, não só aqueles que eu participo, mas diversos colegas, né, que também têm grupos assim, estão desenvolvendo ações de pesquisa, ações de extensão, né, que a gente tem demorado muito esse tipo de trabalho, né, para que a gente continue nos territórios e não só levando conhecimento também, né, mas também trocando conhecimento com a população. Muitas vezes isso é importante, né, a gente quando chega numa área de risco, assim, a gente não pode chegar lá e dizer: "Ah, isso é isso porque eu sou técnico e eu sei, eu faço", né. A gente também procura escutar as pessoas, saber o que que elas estão vendo, o que que elas estão sentindo, como é que elas estão pensando, né. E aí, através dessa comunhão de saberes, né, a gente consegue ter uma resposta. Assim, professor, para o leigo, né, porque vai ouvir o podcast, o que que especificamente o senhor está fazendo? Que tipo de análise, que tipo de levantamento, que tipo de troca que está acontecendo? Agora, né, a gente teve vários escorregamentos, esses escorregamentos estão instáveis ainda, né, o solo está muito instável, tem a possibilidade de continuar caindo, se continuar chovendo, a chance disso acontecer é grande, né. Então o que a gente está fazendo aqui agora, eu e meu colega aqui e mais o pessoal da Defesa Civil aqui de Juiz de Fora, né, tudo, a gente está analisando esses escorregamentos e ver se ainda tem chance deles continuarem a progredir, que o solo ainda está se movimentando, né, se existe chance de, cair mais alguma coisa, se está muito úmido o solo, para que a gente saiba, assim, qual seria o momento, né, das pessoas poderem se acalmar, né, e poder voltar para um pouquinho de normalidade, voltar para suas casas e a gente começar a tomar outras medidas, né. Pós-desastre também é muito importante. O senhor falou da questão do pós-desastre, né, e que assim, óbvio que a lógica da mídia, por exemplo, né, tá aí no calor dos acontecimentos, aí de repente fica uma semana sem chover, a própria imprensa deixa de falar muito sobre essa, né, esse assunto, mas a universidade não, né, ela continua, mesmo à distância, acompanhando, né. O que que a gente pode falar da participação da Unicamp na continuidade do trabalho aí em Minas, em Juiz de Fora, na zona da mata, né. Vai ter um acompanhamento, uma troca de informações à distância, podem acontecer outras visitas, o que que a gente pode esperar para o futuro próximo aí ou a curto e médio prazo
da Unicamp aí nessa região atingida? A gente está acompanhando e fazendo laços aqui, né, conhecendo o pessoal da Defesa Civil aqui da cidade, então a gente está ficando próximo, né, nos próximos tempos aí a gente vai ter que conversar bastante, né, e seguir conversando. Claro que depois, isso fica mais difícil, né, que a gente também tem as coisas da gente para fazer, por exemplo, no meu caso aí em Campinas ou nas cidades daqui de São Paulo, aí de São Paulo, né, que a gente também trabalha, né, mas, a gente sempre fica com contato e com certeza que a gente pode contar com as pessoas, né. Aqui, por exemplo, hoje, né, eu conheci o pessoal de Petrópolis, né, que trabalha com resgate, que vem aqui para socorrer as pessoas que estão soterradas, esse tipo de coisa assim. Então, tipo de solidariedade, né, que vai, alavancando um corpo técnico a nível de Brasil, né, que está sempre aí participando dos atos e sempre cada vez mais aprendendo mais, né, e aprendendo a fazer respostas melhores. Eu acho que, a gente na universidade tem que procurar continuar nos territórios, fazer nosso trabalho, pesquisa, extensão, né, na medida que a gente consegue também, né, tem verba para fazer também, né, para levar os nossos alunos e tudo mais, a gente continua fazendo, né, é o que a gente sabe e gosta de fazer. O senhor comentou um pouco antes da gravação dessa nossa conversa aqui, que o senhor teve uma reunião com a Defesa Civil aí. Não sei se o senhor pode falar um pouquinho sobre esse encontro, o que que foi discutido? O nosso grupo chega, né, o Senacid chega no lugar, né, em geral ele chega a convite, né. E aí a gente tem por praxe procurar quem nos convida, né, que em geral são as prefeituras, a Defesa Civil. Então a gente procura a Defesa Civil para saber como é que ela está organizada, como é que ela está, o que ela está fazendo, o que que a gente, para depois a gente saber o que que a gente consegue fazer com eles, né. É o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está aqui com um técnico da Defesa Civil, trabalhando aqui e a gente junto fazendo essa avaliação, né. Perfeito. O senhor, como cidadão, como ser humano, como é que impactou essa questão para o senhor? Como é que o senhor sentiu quando chegou aí? Que o senhor está sentindo vendo as coisas de perto aí, como cidadão, como ser humano, além da questão do pesquisador, né, do técnico? A coisa mais triste, né, é a gente ter contato com a dor das pessoas, né. A gente fica realmente impactado com isso, né. Você vê lá um lugar onde óbito ou vários óbitos, ou onde as pessoas tiveram que sair no meio da noite de suas casas, e que também não sabem se podem voltar ou não. Essa dor é uma coisa muito forte, que a gente tenta sentir essa dor, ter empatia por essa dor, né, sentir, a gente não consegue, torna a gente um pouquinho mais humano, né, a gente procura trazer isso, né, para as nossas questões até pessoais, né, como é que a gente consegue lidar com esses grandes momentos, assim, de ruptura, né, isso é a coisa mais assim, que me chama a atenção. O senhor está voltando definitivamente, o senhor está voltando diferente dessa viagem aqui para o Unicamp. Assim, cada episódio que a gente trabalha, né, vai um e volta outro. A gente tem que se despedir da família, porque quem vai voltar é uma outra pessoa. Dentro daquela dor transforma mesmo, assim, muito impactante. Não, interessante o que o senhor disse, que isso mostra realmente o envolvimento, né, que vai além da questão técnica. Depois de tudo vivenciado aí, o que é vivenciado aí, o senhor acha que é levado como lição? O senhor consegue reunir lições para tentar evitar, não digo nem evitar, mas ter uma abordagem mais completa numa, infelizmente, próxima situação, que a gente sabe que é bem possível de acontecer, porque estamos num país onde isso acontece quase todo ano. Então, acho que a gente sempre aprende um pouquinho, a gente aprende tudo, em cada episódio a gente vai aprendendo mais um pouquinho e a gente, quando chega num local, assim, novo, né, a gente descobre que a gente não sabe nada, porque está tudo posto ali, você fica também, no primeiro momento, sem saber como agir, né, mas eu digo assim que é importante, né, ver também nesses momentos a solidariedade entre as pessoas, né, isso é uma coisa que move muito a gente, saber que pessoas, no meio dessa dor aí conseguem ser empáticas e conseguem ajudar de uma maneira franca e honesta, né, a pessoa que está ali sofrendo por aquela dor. A gente está caminhando para o final da nossa conversa. Agradeço a disponibilidade do senhor. Sei que a situação é bem difícil. O senhor está falando com a gente por celular, né? Tem mais alguma coisa que o senhor considera importante, que o senhor queira deixar registrado aqui na nossa conversa? Olha, acho que é um pouco de tudo que a gente falou, né, porque você tem a questão do desastre, né, a questão do risco, né,
que é uma coisa social, que a gente precisa rever essas mazelas da nossa sociedade para que a gente, pelo menos, consiga diminuir, né, mitigar o risco, né, porque o risco sempre vai ter, né. A gente está vivendo um período de emergência climática onde as chuvas estão ocorrendo de uma maneira que a gente não espera, né, de uma maneira muito frequente e muito, né, desafiadora. E que sobra nisso, né, além do pouco conhecimento que a gente tem sobre esses fenômenos, é a nossa humanidade, né. É muito importante a gente resgatar para nossa humanidade aí e procurar ser pessoas melhores e mais empáticas, né, que é uma coisa importante, que essas tragédias acabam revelando. Muito importante o que o senhor está dizendo. Professor Jefferson, eu mais uma vez agradeço a disponibilidade do senhor de falar com a gente diretamente aí, né, de Minas Gerais, Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, e até a próxima. Bom, muito obrigado. Realmente, nesses momentos, assim, é bom a gente poder conversar e poder levar um pouquinho que a gente está aprendendo aqui para a pessoa. Muito obrigado ao trabalho de vocês também, que é muito importante para a nossa sociedade. Este foi mais um episódio do Um Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC da Unicamp, e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Bruno Piatto. Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Se você considerou interessante ou importante esse conteúdo, por favor, compartilhe e deixe as suas impressões aqui nos nossos comentários.